A história de Oséias é um exemplo marcante na Bíblia, onde Deus instruiu o profeta a se casar com uma prostituta como uma representação viva do relacionamento infiel de Israel com ele durante aquele período histórico. Israel experimentava um tempo de prosperidade e paz, mas também estava imerso em corrupção e decadência moral. A sociedade israelita estava envolvida em adoração a deuses pagãos, abandonando a aliança com Deus e praticando atos de infidelidade espiritual. Deus escolheu Oséias para transmitir uma mensagem poderosa e impactante ao povo. Ele instruiu Oséias a se casar com uma mulher conhecida por sua prostituição, a fim de ilustrar a infidelidade de Israel em sua relação com Deus. Essa escolha era surpreendente e chocante na época, mas tinha um propósito claro. O casamento de Oséias com a prostituta simbolizava a aliança entre Deus e Israel. Assim como a prostituta abandonava seu marido, os israelitas abandonaram sua fidelidade a Deus, entregando-se a ídolos e praticando atos de idolatria. O casamento de Oséias com essa mulher seria um testemunho visual do relacionamento infiel de Israel com Deus. Enquanto Oséias se casava com a prostituta e tinha filhos com ela, ele estava experimentando a dor e a tristeza da traição. Assim como Oséias se sentia magoado pela infidelidade de sua esposa, Deus também estava magoado com a infidelidade de Israel. Esse sofrimento pessoal de Oséias proporcionava uma compreensão emocional profunda para transmitir a mensagem de Deus ao povo. A esposa de Oséias, chamada Gomer, enfrentava uma condição crônica de infidelidade. Ela engravidou e recebeu uma orientação divina dada por Deus a Oséias. Ele foi instruído a nomear seus filhos de maneira profética, escolhendo nomes que refletissem o julgamento iminente do Senhor sobre Israel. Obedecendo às ordens de Deus, Oséias se uniu em matrimônio com Gomer, e em breve o casal deu à luz um menino. Deus dirigiu Oséias a nomear o filho como Jeziel, indicando que Deus espalharia Israel nos futuros julgamentos, a menos que se submetessem à sua vontade. Gomer não renunciou ao seu passado como prostituta após unir-se a Oséias, como ficou evidentemente provado. Uma espe provavelmente frustrada. É altamente provável que Gomer tenha inicialmente demonstrado compromisso para com Oséias, mas com o tempo voltou à prostituição devido às adversidades. Esta situação talvez tenha sido provocada por tédio, negligência ou necessidade. Infelizmente, essas mesmas inaceitáveis razões levam as pessoas a escolherem adorar ídolos em vez de Deus. Historicamente, a prostituição é considerada uma das profissões mais antigas, sendo uma fonte de renda comum mesmo nos tempos bíblicos. No entanto, a Bíblia considera a prostituição um pecado. Oséias emergiu como o último profeta a advertir Israel sobre as consequências de suas ações. Sua missão foi crucial para despertar a consciência do povo sobre as consequências iminentes caso não se arrependessem e não voltassem para Deus. Oséias e sua esposa conceberam novamente, e ela deu à luz uma filha. O Senhor instruiu Oséias a nomear a filha de Loruama, significando a falta de misericórdia. Deus declarou que não mostraria mais compaixão pela casa de Israel, mas teria misericórdia da casa de Judá. Deus planejava resgatar a casa de Judá não por meio de armas, guerra, arcos, espadas, cavalos ou cavaleiros. Após desmamar Loruama, ela concebeu novamente e deu à luz um filho. Deus instruiu Oséias a nomear o filho de Loami, que significa o não meu povo. Este nome simbolizava como o povo de Israel havia se afastado de Deus e não seria mais considerado o seu povo. Este nome servia como um lembrete constante para Oséias e outros de que o povo de Israel havia se distanciado de Deus. A mensagem divina transmitida através de Oséias era já difícil, mas ele também foi designado a viver essa mensagem. Deus afirmava que Israel havia abandonado a ele para perseguir o vinho da prostituição e o vinho novo, indicando que homens e mulheres estavam envolvidos em adultério espiritual com deuses falsos. Gomer simbolizava essa infidelidade devido à natureza da adoração a ídolos, uma árvore que levava ao adultério físico real. Oséias profetizou que Deus removeria os nomes de Israel de sua boca e a desposaria com retidão e justiça. Em contraste com o rápido amor e misericórdia anterior, em várias partes da Bíblia, a metáfora do adultério e prostituição é usada para descrever a infidelidade espiritual das pessoas em relação ao Senhor.
Apesar das promessas de julgamento, esses dias de julgamento não seriam eternos. Após o dia do julgamento, haveria uma restauração de bênçãos e prosperidade. Oséias capítulo 1 versículo 10 e 11 profetiza que os filhos de Israel seriam tão numerosos quanto as areias do mar e seriam chamados filhos do Deus vivo. Apesar de terem sido considerados ou não meu povo anteriormente, isso representa a promessa de Deus de reunir os filhos de Israel e Judá sob uma liderança, marcando um grande e glorioso dia. No entanto, a trajetória da vida de Gomer, após deixar o lar de Oséias, revela-se mais complexa do que ela poderia imaginar. Oséias apela diretamente às crianças para que testemunhem a partir da dolorosa experiência de Gomer. Uma vez que sua mãe a concebeu na vergonha, ela justificou suas ações afirmando que buscaria suas necessidades de comida, roupas, óleo e bebida. Os problemas de Gomer se intensificam quando ela retorna à vida de prostituição, marcando o início de suas dificuldades. Inicialmente, as coisas parecem estar indo bem para ela, mas logo fica claro que ela está trilhando um caminho perigoso na direção errada. A cada passo, Oséias luta para trazer Gomer de volta, de maneira semelhante à forma como Deus luta por seus filhos desobedientes. À medida que a situação de Gomer piora, ela toma a decisão de retornar ao seu marido. Ela admite que as coisas eram melhores quando estava com Oséias. Não é surpreendente que o nome Oséias ou significa o Deus resgatou ou o salvação em hebraico. Através da vida de Oséias e sua esposa Gomer, Deus ensinou à nação uma lição sobre seu amor incondicional, mesmo diante da infidelidade no casamento. O adultério envolve a introdução de uma terceira pessoa e é uma escolha voluntária de uma pessoa casada se envolver com alguém que não é seu cônjuge. Isso quebra o compromisso com Deus. A Bíblia inicia com a instituição do casamento, conforme registrado em Gênesis capítulo 2 versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Na antiguidade, sob a lei da aliança dada a Israel, a punição pelo adultério era severa. Na teocracia de Israel, a pena pelo adultério era morte, conforme estabelecido em Levítico capítulo 20 versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher de outro homem, ou se um homem se deitar com a mulher do seu próximo, certamente morrerão tanto o adúltero como a adúltera. A punição era igual para ambos os envolvidos. Em muitos casos, as pessoas negligenciam seu primeiro amor, e ao fazê-lo, acabam cometendo adultério. Provérbios descreve vividamente o comportamento de um adúltero, comparando-o a um animal sendo levado ao matadouro ou a um tolo correndo para a correção, apenas para ser atingido por uma flecha. A conclusão sombria é que o adultério traz ruína e destruição. A história de Oséias não apenas destaca a fidelidade de Deus, mas também traz esperança. Deus promete a restauração de Israel, como registrado em Oséias capítulo 2 versículo 19 e 20. Eu te desposarei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oséias teve uma experiência única que espelha as emoções de Deus. Jeremias foi instruído a não se casar para compreender o vazio que Deus sentia quando Israel se afastava. Ezequiel a perda de sua esposa para transmitir a angústia de Deus. Deus usou Oséias para demonstrar seu compromisso e amor contínuo, mesmo diante da infidelidade de Israel. Embora a história de Oséias e Gomer ilustre o amor de Deus, o relacionamento não se reconcilia completamente. No entanto, o Novo Testamento traz exemplos de perdão e reconciliação, como a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, mostrando que Deus está disposto a perdoar e receber aqueles que se arrependem. Ao contemplar a história de Oséias e Gomer, somos confrontados com a profunda complexidade do amor divino. A narrativa não é apenas um relato antigo, mas um espelho do relacionamento entre a humanidade e Deus. O caminho de Gomer, oscilando entre a fidelidade e a prostituição, ecoa as escolhas que todos nós enfrentamos em nossa jornada espiritual. Oséias, em seu papel de mensageiro divino, personifica a paciência e a busca incansável de Deus por aqueles que se afastam. Seu casamento tumultuado com Gomer não é apenas um drama humano,
mas uma representação viva da graça que se estende a nós, mesmo quando nos desviamos. À medida que ponderamos sobre essas páginas sagradas, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas e relacionamentos. Somos Gomer, buscando saciar nossas necessidades em fontes temporárias, muitas vezes esquecendo que o verdadeiro cumprimento vem na aliança com o divino. Que a história de Oséias ecoe em nossos corações como um chamado à reflexão, levando-nos a questionar onde depositamos nossas lealdades e a considerar a constância do amor que nos é oferecido. Pois, como os filhos de Israel, podemos encontrar esperança na promessa de restauração e renovação, se escolhermos voltar para os braços daquele que nos chama de seu povo. Que essa reflexão inspire uma busca mais profunda pela verdadeira fidelidade em nossas próprias vidas.